Amados irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Nós estamos no capítulo 2, entramos no capítulo 2 de Gálatas. Paulo está produzindo uma defesa, ele está dizendo, em outras palavras, está prestando contas para a igreja. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho está atrelada à vida de Paulo. O testemunho de Paulo, a verdade da vida de Paulo está atrelada ao Evangelho. A mensagem que ele está produzindo, que ele está pregando, que ele está anunciando, que é o Evangelho de Deus. Se a vida de Paulo está debaixo de mentira, a mensagem dele está comprometida. E era exatamente o que os judaizantes, os falsos irmãos, estavam falando contra a vida de Paulo. Paulo é um falso apóstolo, ele traz o Evangelho pela metade, ele traz um falso Evangelho. Então, era isso que estavam falando contra Paulo. Paulo vem para falar da sua vida, falar do Evangelho que ele está pregando. Então, esses dois primeiros capítulos, ele está mostrando aí a vida dele, por onde ele caminhou, com quem ele esteve, os pontos principais da vida de Paulo. E então, ele entra no capítulo 2, e agora a gente vai ver um confronto que houve ali no final da primeira viagem missionária, quando Paulo termina a primeira viagem missionária dele, junto com Barnabé. Então, há um confronto que vai ser registrado em Atos capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém, ok? Esse texto do capítulo 2, ele está conectado a Atos 15, então você lê um e o outro juntos, tá bom? Então vamos lá, eu quero ver se eu mando 13 versículos com você desse capítulo 2 hoje, se Deus nos permitir. Diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o Evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão, e isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Tão interessante esse texto, irmãos, porque Paulo vai dizer que 14 anos depois da sua conversão, isso é, há um lapso aqui de 14 anos, desde a conversão de Paulo, até esse momento, onde Paulo já está pregando o Evangelho da graça. Ele já está pregando o Evangelho que é a salvação pela graça em Cristo Jesus. Deus está salvando unicamente através do sacrifício de Jesus em fé. Nós cremos em Cristo e somos salvos, não por obras, não porque somos judeus, temos alguma nacionalidade ou boas obras, ou seja lá pelo que for, mas unicamente pela fé. Ele já está pregando essa mensagem há 14 anos, mas agora o texto diz que ele vai a Jerusalém outra vez. No final do capítulo 1 ele diz que foi a Jerusalém, mas agora ele vai outra vez, e ele vai junto com Barnabé, levando Tito consigo, e ele vai, e o texto diz, por causa de uma revelação. Deus ordenou Paulo a ir a Jerusalém. Por quê? Porque é um conflito. Pessoas foram para a igreja de Antioquia. Lembra, Antioquia está ao norte, já saiu do território de Israel, está ao norte do território de Israel, e lá tem uma igreja que floresce de uma maneira muito bonita, e lá estão os pastores da igreja, Paulo e Barnabé, entre outros irmãos, e alguns chegaram ali, alguns, e Paulo vai dizer que são falsos irmãos, alguns em
Atos capítulo 15 vai falar que são da seita dos fariseus, o texto sagrado de Atos. Então você pode abrir simultaneamente aí Atos 15, ok? Você abre simultaneamente Atos 15 e deixa, não perde Gálatas não. Então você fica nos dois textos, Atos 15 e aí Atos 15:1 diz: alguns indivíduos que foram da Judeia para Antioquia ensinavam os irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Então, o ponto aqui é como alguém pode ser salvo. Essa é a grande questão. Como alguém vai ser salvo? Como alguém vai receber o perdão dos seus pecados? E esses irmãos aqui, essas pessoas que o texto não chama de irmãos, Paulo não chama de irmãos, Paulo já os chama de falsos irmãos, dizem que eles precisam ser circuncidados. A circuncisão foi dada lá no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Deus fez uma aliança com Abraão, ratificando essa aliança, deu um sinal para ele, ok? Qual é o sinal? O sinal é que todo macho, todo homem, não as mulheres, mas os homens, eles vão fazer aquela cirurgia de fimose, ok? O bebezinho, com 8 dias de nascido, ia cortar a pelezinha, a ponta da pelezinha do pênis do neném. Essa é a marca da circuncisão. Essa marca, o texto diz, no livro de Gênesis, no capítulo 15, que é o sinal da fé que Abraão teve. O texto diz que Abraão creu em Deus e Deus o salvou. Ele creu que Deus daria a salvação, ele creu que Deus traria o Messias, que o Messias viria da descendência dele. Ele não tinha filhos, então como ele ia poder ter descendentes? Mas ele creu que Deus faria essa salvação através dele, do descendente dele. Então que Deus daria um filho a ele, e que desse filho em ti serão abençoadas, isso é, em sua geração, nesse descendente, não nós descendentes, como se falando de muito, mas do descendente que é Jesus, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo vai voltar esse tema em Gálatas, no capítulo 3. Lá eu vou explicar isso um pouco melhor para você. Mas esse é o argumento da circuncisão, ok? Só que a lei de Moisés só foi dada 430 anos depois da circuncisão, da promessa, da aliança que foi feita. Então, Paulo e ele vai falar isso no capítulo 3, que a promessa foi feita não a um judeu, mas a um gentio. E o sinal da circuncisão foi dado ao gentio e não ao judeu, que é Abraão. E a lei que veio 430 anos depois não pode anular a promessa. Esse é o argumento de Paulo no capítulo 3. Então, Paulo, quando chega pregando o Evangelho, quando Deus o salva lá no capítulo 9 de Atos, ele recebe a revelação do Evangelho e ele já tem tudo isso pronto. Claro que ele vai aprendendo isso também. Ele tira 3 anos, como nós vimos na quarta-feira passada, ele tira 3 anos. Para onde ele vai parar? Com certeza para ler novamente o Antigo Testamento, reestudar, reavaliar tudo aquilo à luz da pessoa de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então ele entende tudo isso. Então quando Paulo vem pregar o Evangelho, ele já tem o Evangelho da graça, o Evangelho pronto. Mas é interessante que pessoas que vêm de Jerusalém, eles acreditam que sem a circuncisão as pessoas não podem ser salvas. E no capítulo 15 de Atos, é esse o debate que vai ter. E Jesus já havia morrido e ressuscitado, já havia 20 anos. Já havia 20 anos em Atos 15 que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E eles ainda estavam sem uma teologia desenvolvida. Paulo já tem essa teologia, mas a igreja de Jerusalém não tem. Os apóstolos não têm isso ainda. Pedro, Tiago, João,
Os apóstolos ainda não têm isso. E Paulo e Barnabé vão para lá para mostrar, para anunciar, para explicar para eles qual o evangelho que eles pregam entre os gentios. Olha aí, não perca lá, vai e volta lá em Gálatas capítulo 2, versículo 2: foi em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Então, qual é o evangelho que eu prego entre os gentios? Então, agora eles vão unir em um só evangelho. Há um evangelho em Jerusalém e há um evangelho em Paulo. O evangelho de Paulo é o evangelho da graça. O evangelho de Jerusalém é o evangelho da graça, só que ele ainda não está plenamente desenvolvido. Em Atos 15 eles vão chegar a esse desenvolvimento, ok? Mas aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 2: mas fiz isso em particular os que me pareciam de maior influência, para não correr o percorrido em vão. Quem são os de maior influência? Os apóstolos, os presbíteros da igreja, a liderança da igreja em Jerusalém. É o que Atos 15 vai dizer, que se reuniu, olha lá no versículo 6, então, Atos 15, 6, então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Que questão? Dessa salvação, se precisa ou não circuncidar, se tem ou não que guardar a lei de Moisés, ok? Para ser salvo, esse é o ponto. Guarda-se ou não guarda-se a lei de Moisés para ser salvo? Circuncida ou não circuncida? Guarda o sábado ou não? Segue aquela dieta de alimentação, de rituais, de festas para ser salvo ou não? Então esse é o ponto. Hoje, como se aplica isso em nossas vidas? Nós temos hoje uma ideia de mérito para a salvação. Isso é muito católico. Você tem que vir à missa para ser salvo. Então no catolicismo você salva cada missa. Você vê a missa, a água benta batendo em você, seus pecados são perdoados e você é salvo. Então você salva cada missa. Então você tem que vir para a missa. A salvação não está em Cristo, está na missa. Está no que é feito na missa. Por isso que na igreja católica é chamado de altar. E é um erro a igreja evangélica chamar de altar. Por quê? Porque em cada missa Jesus é sacrificado novamente. A ideia católica é essa, mas para a gente não. A gente chama isso aqui de culto, de plataforma, mas não de altar. Altar é a cruz. Então, na teologia católica, vê como a gente está influenciado pela teologia católica ainda. Está na gente. Porque a maioria das pessoas chama isso aqui de altar. E isso não está certo. Mas é a influência católica que a gente recebeu. Então, nessa teologia evangélica dos nossos dias, você é salvo porque você faz boas obras. Você é salvo porque você tem uma idade. Você é salvo porque você não matou ninguém. Você não fez pecados grosseiros. Você foi um bom cidadão. Então você está salvo. E aí é que está o erro. Então o nosso texto de Gálatas, ele vai lutar pela verdade. Qual é a verdade? Como alguém pode ser salvo? Atos 15, versículo 1 e 2. Se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Não. E aqui Paulo vai lutar por isso. E essa é a luta de todo o Novo Testamento. A salvação pela graça. A salvação pela fé. E sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Abraão creu e ele foi salvo. Ele creu na promessa de Deus, na vinda do Messias e foi salvo. Assim nós também somos salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, um presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por que é pela graça? Por que é pela fé? Porque só Cristo poderia pagar os nossos pecados na cruz. Ele é o Cordeiro, o sacrifício que Deus deu para nós naquela cruz, o sacrifício perfeito. Ele se fez um de nós, Ele pagou todos os nossos pecados na cruz e Ele ressuscitou. Ele que não tem pecado, morreu e ressuscitou por nós.
Então, o pecado não se vence com boas obras, o pecado não se vence com religiosidade. Você não é salvo porque ora, você não é salvo porque lê a Bíblia, você não é salvo porque vem no culto. Orar, ler a Bíblia, vir no culto, fazer boas obras é fruto da salvação, é o resultado da salvação. Você não faz isso para ser salvo. A única contribuição que você fez para a sua salvação foi pecar. É tudo que você contribuiu, todos os seus pecados miseráveis, foi com isso que a gente contribuiu. Nós não contribuímos com mais nada, sem mérito algum. Perguntei. Até hoje, né, pastor? Até hoje há essa controvérsia. Sim. Entre as pessoas, até mesmo as pessoas dentro da igreja, que não entendem. Todas as gerações, a cada geração você vai ter que explicar isso. Por quê? Porque nós vivemos, todas as religiões do mundo trabalham pelo mérito. E não acreditam que é pela fé. Sim, você tem que fazer algo. É o nosso orgulho. O nosso orgulho e a graça de Deus atinge o nosso orgulho, que é a essência do pecado. A essência, o núcleo, o caroço, a semente do pecado é o orgulho. É a essência do pecado. Tem que ser pela fé, porque você não pode fazer nada, porque tudo em você está contaminado com o pecado. E você não pode vencer o pecado. Só Deus pode vencer o pecado. Só Deus pode vencer o diabo. Só Deus pode vencer a morte. Só Ele. Não tem ninguém. Nada que você faça pode perdoar um único pecado seu. Nada. E como você, pecador, vai ter comunhão com o Deus Santo? Não tem como. Ou Deus se torna um pecador igual a você e se mistura com a gente no nosso pecado e aceita o nosso pecado, ou Deus permanece na sua santidade e cria um meio para nos levar a Ele. Aí está a salvação. O meio é Cristo. O meio é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, porque Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz e pagou os nossos pecados naquela cruz e morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Esse é o Evangelho. Se Paulo aqui não se põe, não se impõe na situação, se Paulo aqui age politicamente correto, como é que é assim? A gente já está sendo. Até hoje a gente estaria no judaísmo e morto nos nossos pecados, porque quando você abraça o erro, você virou as costas para a verdade. Se você aceitar o erro, você negou a verdade. Negou a verdade. Então, a verdade não importa, o erro não salva ninguém. Então, o que a maioria das pessoas hoje faria? Não, gente, o que custa? Só uma circuncisãozinha. Guardar o sábado, que problema que tem? Gente, não vamos brigar por isso não, a gente aqui, não, nós queremos agradar todo mundo, nós, não, olha, pode ficar tranquilo, todo mundo aqui vai. Não é esse o tipo de procedimento que a gente vê na nossa cultura hoje? É isso que a gente vê na cultura hoje, o politicamente correto. Paulo não. Paulo se impõe e diz: aqui a gente não cede um milímetro. Aqui nós não nos movemos da verdade do Evangelho. Nós estamos sólidos na palavra. E é isso que falta à igreja dos nossos dias. A igreja evangélica dos nossos dias precisa de ser sólida. Cada um de nós precisa ser sólido na palavra de Deus. Medita no livro dessa lei de noite, tem que cuidar de fazer tudo quanto nela está escrito. Você não se move na palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos ser sólidos, amados, na palavra de Deus. Então precisamos conhecer a palavra e quando identificarmos o erro, sermos sólidos naquilo e não nos movermos daquilo. Não nos movemos daquilo por nada, nem por ninguém, nem por ninguém. Nós não devemos temer homem algum. Nós devemos estar sólidos na palavra de Deus.
Ah, pastor, mas hoje que a gente está vendo, por exemplo, aquele irmão que fez aquela paráfrase, aquela tradução chamada A Mensagem, já viu aquela Bíblia, A Mensagem? Depois você pode até procurar, você vai encontrar. Aquele irmão se tornou universalista, isso é, o que ele acredita? Ele acredita que no final Deus vai resgatar todas as pessoas que estão no inferno, de todos os lugares, e vai levar para o céu. Aonde ele encontrou isso na Bíblia? Mas é o politicamente correto. Hoje a gente tem igrejas que estão aceitando as minorias. Isso é, não, a pessoa pode vir sendo homossexual e ela pode continuar na homossexualidade dela e ela pode ser salva e viver na homossexualidade dela e continuar a vida dela, porque aqui não tem problema. Então as pessoas estão abrindo concessões porque querem ser agradáveis ao mundo, mas como Paulo disse, se eu quiser agradar os homens, eu não serei servo de Cristo. Ele acabou de dizer isso no capítulo 1. Então, abraçar a verdade é com certeza desagradar algumas pessoas, seja da sua família, seja do seu trabalho, não importa. Não se mova, seja sólido na palavra, sólido nas escrituras sagradas. Então Paulo vem, apresenta o evangelho aos apóstolos e diz, e isso surgiu porque essas pessoas que estavam lá, estavam obrigando Tito, que era grego, a circuncidar. Então Paulo vai com Barnabé e leva Tito com ele. E os três vão para Jerusalém explicar qual é o evangelho que eles estão pregando. Quando eles chegam lá, quando Paulo e Barnabé chegam lá com Tito é grego. E na hora que ele chegou, isso era tão sério, tão grave, que lembra que no final do livro de Atos do Apóstolo, Paulo é preso em Jerusalém, e a acusação que trazem sobre ele é que ele introduziu um grego dentro do templo. Isso era a morte. No templo tinha o pátio dos gentios, onde os gentios, prosélitos, que tinham se circuncidado, que guardavam a lei, ficavam lá junto com as mulheres, que as mulheres não entravam em uma outra área que só os homens judeus circuncidados entravam. Então, e lá tinha uma placa, você é responsável, várias placas escritas aí, você é responsável pela sua morte se atravessar, se ultrapassar esse limite. Então, se ultrapassasse para lá, no pátio dos gentios, estava lá dizendo exatamente isso. Então, você vê a força que isso tinha de estar com o gentio, não circuncidar, dizendo-se judeu. Será a morte. E Paulo está fazendo isso. E leva ele para Jerusalém. Paulo faz isso de propósito. Ele quer impactar, ele quer dizer, olha, a minha posição é essa. E eu estou inamovível nesse negócio. Eu estou sólido nisso. Eu não tenho problema nenhum em dizer o que estou fazendo. E eu sei que é bíblico, que é a verdade de Deus. Eu não me movo disso por nada e nem por ninguém. Pode ser um apóstolo, pode ter dado com Jesus, pode ter dado sobre as águas com ele. É a verdade do evangelho. Eu não me movo nisso. Não me movo nisso. A não ser que alguém, pelas escrituras, me prove que eu estou errado. Aí sim. Se pela Bíblia me provar que eu estou errado, acabou. Eu vou mudar na hora. Mas do contrário, de jeito nenhum. Não tem psicologia, filosofia, história, experiência, sonho, anjo vindo do céu, milagres sobre essa terra. Não tem nada. Só me move a palavra de Deus. E Paulo foi. Quando chegou lá, o pessoal disse: tem que circuncidar. Obrigaram ele, empurraram, impuseram ele. A palavra aqui, obrigar aqui, versículo 4, né? Isso surgiu por causa dos falsos irmãos aí, que se haviam infiltrado para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Versículo 3 diz que eles estavam obrigando Tito a se circuncidar. E Paulo disse: aqui não. Paulo peitou eles com tudo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que o nosso sonho de consumo é nunca ter falsos irmãos nas igrejas. Esse é o nosso sonho de consumo, né? A gente não quer, não, que o diabo vá lá se meter lá com os povos dele, com a gente, não, deixa nós. Não é verdade.
Não tem como. Ok? E os falsos irmãos, eles existem, eles estão infiltrados, o texto diz, para espreitar, para espionar a vida da igreja. São instrumentos do diabo dentro da igreja para perverter o evangelho. Eles sempre trazem falsos ensinamentos, sempre. O ponto do diabo é sempre esse. Você vê o livro de Apocalipse, a arma principal do diabo são os falsos ensinamentos. Os falsos mestres sempre, os falsos irmãos sempre trazem falsos ensinamentos. Eles torcem a palavra, eles vão além da palavra, eles ficam aquém da palavra, eles se desviam da palavra, eles dizem que viram um anjo, tiveram um sonho, Deus falou com eles e daí por diante. Nós permanecemos sólidos na palavra. É a única maneira de você permanecer firme. 2 Tessalonicenses vai dizer que o anticristo, João vai dizer que muitos anticristos estão no nosso meio, mas tem o anticristo. Muitos estão por aí e estão dentro das igrejas. E João vai dizer, e eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Estão ensinando coisas erradas e vivendo de maneira errada. Mas tem o anticristo. E o texto sagrado de 2 Tessalonicenses vai dizer que ele vem com todo o poder do diabo, do engano, em milagres, em sinais e prodígios operados pelo diabo. Então, não se engane. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que Satanás se disfarça diante de nós. Então, a única forma de você saber que está na verdade, aqui. E eu quero dizer para você que o diabo usou a Bíblia contra Jesus. E ele vai também fazer a mesma coisa contra você. Você precisa estar sólido na palavra. Agora, eu quero saber como a igreja vai se defender. Vai se proteger do erro. Uma igreja que 80% dos cristãos pegam a Bíblia uma vez por semana e mais da metade dos pastores nunca leram a Bíblia uma vez. Eu quero saber de onde uma igreja vai conseguir vencer isso. Não é. A igreja evangélica brasileira está totalmente desarmada, desprotegida, porque ela não está sólida na palavra de Deus. 80% da igreja evangélica brasileira está extremamente vulnerável. Você vê esses escândalos, essas coisas mais loucas possível, essas coisas doidas, essas coisas mais esdrúxulas que tem por aí. Você fala, meu Deus, da onde sai isso? E é escândalo sobre escândalo. Quase todo dia você ouve de um escândalo que surgiu, tal, que alguém, e assim a gente vai. Então, irmãos, só tem um jeito de manter-se fiel na palavra. Você precisa ler a sua Bíblia, você precisa conhecer a sua Bíblia, você precisa viver a sua Bíblia, você precisa amar a sua Bíblia e você precisa colocar a sua Bíblia acima de todas as pessoas dessa vida, acima de tudo, de tudo. A Bíblia está acima do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, de mim, de qualquer um, de qualquer situação. A palavra de Deus é a palavra de Deus e acabou. É inegociável. Se você não tiver esse tipo de firmeza, você não vai permanecer como Paulo. A esses não nos submetemos, versículo 5, por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Então presta atenção. A verdade que você vive hoje, ela vai influenciar as próximas gerações. Ela vai influenciar as pessoas que estão aqui ao seu redor, os cristãos que estão ao seu redor. Mas também vai influenciar outras gerações. Logo depois você vai ver uma crítica, um cara a cara que Paulo faz com Pedro, que Pedro subiu para a igreja de Antioquia, ele viu lá que o evangelho lá estava lindo, maravilhoso, e quis conhecer a igreja lá, ele subiu para conhecer a igreja de Antioquia. Estava lá com os irmãos, comendo farofa, vivendo como se fosse um gentio. No meio dos gentios, todo mundo incircuncidado, e ele estava lá com todo mundo, glória a Deus, adorando o Senhor, comendo carne de porco, galinha, tocando roupa, glória a Deus. Quando chegou o pessoal de Tiago
isso é lá de Jerusalém, ele começou a se afastar e depois, afinal, a repudiar os irmãos. E Barnabé entrou na mesma vibe dele. Paulo vem e pega os dois, cara a cara, e dá uma neles que a gente vai ver na semana que vem. Meus irmãos, quando você não vive a verdade, você influencia os outros para o mal. Ou você está do lado da palavra de Deus, da verdade, ou você vai negociar. Você não pode tomar a Bíblia de maneira em partes. Não, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Não. Ou a Bíblia para você, a palavra de Deus, ela não é nada para você. Porque se uma parte é e a outra não é, então nada é. Não existe esse negócio de pedaços. Ou ela é toda para você em Deus, ou ela não é nada para você. E aqui você está em pé ou cai na fé. Aqui está uma igreja que está em pé ou cai na fé. É uma igreja sólida na palavra. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e cumpre é alguém que edificou a casa sobre a rocha. Se você não tomar a Bíblia inteira para você como palavra de Deus, você não vai permanecer na fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa palavra é a única espada que nós temos. E é ela que fortalece o escudo da fé que você segura. Então, ou você está sólido na palavra, ou você não está. Então, meus irmãos, aqui é um chamado para estarmos sólidos na verdade. A verdade importa. Existe uma verdade absoluta e a palavra de Deus. Absoluta. Todas as outras verdades que você no mundo você vê e ouve são relativas. Porque a verdade absoluta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu sei que no seu trabalho, na sua família, as pessoas estão te pressionando na outra direção. Todos nós somos pressionados pela cultura, os vídeos que você vê, o que você está vendo numa série, nas redes sociais, tudo te impulsiona na outra direção. Tudo te impulsiona na outra direção. Falsos irmãos, falsos pastores que estão aí abraçando tudo que vem, dizendo que não tem problema nenhum, que Deus é um Deus de amor, que no final ele vai salvar todo mundo. Você está ouvindo tudo isso aí, é bonito. Feio, né? Porque o diabo ele não vem de chifre raro. Ele vem como um anjo de luz. Então, irmão, bonito é maravilha. Não é a verdade do Evangelho. Se você não estiver sólido na palavra, você vai ser levado pela corrente. Então, esteja firme na palavra de Deus. Ou você abraça a verdade, ou você se rende à mentira. Não tem outro jeito. Ou você está sólido na verdade, ou você vai virar as costas para a verdade e abraçar a mentira do diabo e das religiões que tem por aí. Ok? Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Quem são esses de maior influência? Os apóstolos, ok? E Paulo aqui não tem esse negócio, não, o fulano de tal ali andou sobre as águas, não, o Tiago aqui, porque o Tiago aqui que nós temos aqui, é o irmão de Jesus, o Tiago, apóstolo, discípulo de Jesus, que sempre estava com Jesus, esse já havia sido decapitado por Herodes, ok? Logo no início da fé cristã. Então, o Tiago que nós vemos no texto aqui, e em Atos 15, é Tiago, irmão de Jesus, ok? Filho de Maria e José. Então, ele não quer saber se, é parente de Jesus. Não, olha, é irmão de eu viveu, conheceu Jesus desde a infância. Não me interessa. Não me interessa se é João, não me interessa se é Paulo, se é Pedro, não me interessa se é Tiago, irmão de Jesus, se é família de Jesus, não me interessa se é Maria, se é José, não me interessa ninguém. Deus, o que ele diz? Deus não aceita a aparência do homem. Então, às vezes, a gente acaba
negociando a verdade do Evangelho pela aparência de alguém. Veja, Paulo botou ele mesmo antes de colocar isso aqui. Ele começa essa carta dizendo: se nós, ou um anjo vindo do céu, pregar outro evangelho, um evangelho diferente do que eu prego, que nós pregamos para você, seja maldito. Eu vou dizer de novo. Ele repete essa coisa. Então, veja, ele mesmo colocou a pessoa dele, que a autoridade não está em Paulo, a autoridade não está em Pedro, a autoridade não está em Tiago, a autoridade não está em João, a autoridade não está em Maria, mãe de Jesus, ou em José, ou seja lá em quem for. A autoridade está na palavra, em Cristo Jesus. Aqui está a autoridade. E ninguém, qualquer um que for contra a verdade da palavra, não me importa se tem título, se teve experiência, se andou sobre as águas, não me interessa quem foi você e o que você foi no passado. Me interessa uma coisa: se é bíblico. Meus irmãos, olha, eu vou dizer para você uma coisa: entre nós pastores falta muito isso. Falta muito isso entre nós pastores. Quando você entra nessas questões de pastores, não, olha, o pastor fulano aqui caiu em pecado, mas puxa, ele tem tantos mil seguidores, olha, ele já fez centenas de igrejas aqui. Ixi, ele, meu Deus, ele tem 50 anos que está servindo a Deus. Não me interessa. Eu não vou abrir mão da verdade do Evangelho por ninguém. É a verdade do Evangelho. E isso é inegociável, isso está acima de qualquer pessoa. E isso está acima de qualquer anjo. Sejam pessoas, apóstolos, viram Jesus, andaram com ele, anjos vindo do céu, não me interessa quem seja a pessoa. A verdade é o Evangelho das Escrituras. E acabou. Irmãos, nós somos isso. Nós somos isso. Isso é maravilhoso. Ninguém tem que ofender ninguém, ninguém tem que ser desrespeitoso com ninguém, não tem nada a ver com isso. Mas nós temos que ser sólidos na palavra. Paulo foi lá, dialogou, conversou, respeitou todo mundo. Não distratou ninguém, até quando deu um carão no Pedro aqui em Barnabé, foi super respeitoso. Não distratou absolutamente ninguém. Mas ele falou a verdade. É isso que nós temos. Olha, irmão, você é meu amigo, meu irmão em Cristo, você caiu em pecado, você continua sendo meu irmão em Cristo, você não perdeu sua salvação, mas eu sinto muito, você não tem mais condição de ser pastor. Você perdeu o ministério. Eu te amo do mesmo jeito, tenho consideração por você, respeito, você é meu irmão em Cristo, mas você não pode ser mais um pastor, porque você caiu no pecado. Isso falta entre os pastores assim. Pastor, eu estava agora nesse encontro lá em Santa Catarina. Falou bem, lá no Rio de Janeiro. Esse negócio de pastor cair do teto, trocar de mulher, é a coisa mais comum. Se tornou naturalizada. Pessoal, todo mundo do Rio de Janeiro que chegou lá estava falando a mesma coisa. E continua no ministério, larga a mulher, continua com o pastor, a igreja aceita, não tem problema nenhum, todo mundo vai fazendo junto com o pastor a mesma coisa. E é isso aí. Por quê? Deixar a verdade para abraçar a mentira. Então, ou nós estamos na palavra, ou não estamos nela. Não dá para ser metade, não dá para ser, mas aquilo, eu não concordo com isso. Ninguém te pediu para você concordar, não. Você tem que aceitar a verdade de Deus e acabou. Nós nos submetemos à Bíblia e pronto. Concordando ou não, Deus está certo e eu estou errado. Acabou. Eu não entendi esse texto, não interessa. Você está errado, a Bíblia está certa. Vá humildemente para o texto, em oração, pedindo: Deus, ainda não entrou na minha cabeça esse texto, porque eu não consigo entender ele. Eu sei que o Senhor está certo, eu estou errado nesse texto, porque eu não entendi esse texto. Mas a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, se nós não tivermos essas atitudes, vamos virar as costas para a verdade. Paulo segue no texto. Pelo contrário, eles não me acrescentaram nada. Eles disseram alguma coisa especial para Paulo? Falaram de alguma, acrescentaram alguma coisa à mensagem de Paulo? Nada, pelo contrário. Quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão,
assim como a Pedro foi confiado no evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados as colunas da igreja, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Pronto, é isso que você vai ver lá em Atos 15. Então veja, eles não ensinaram nada a Paulo, pelo contrário, foi Paulo que ensinou para eles. E eles, aqui no caso Tiago, faz uma citação de Amós, capítulo 9, concordando com Paulo. Pedro primeiro toma a palavra em Atos 15 e diz: olha, vocês sabem que desde o princípio o Senhor me escolheu para pregar o evangelho aos gentios, que é Atos capítulo 10, quando Paulo, lembra daquele texto, Paulo está lá na cidade de Jope, depois de ter Deus ressuscitado por meio dele, aquela irmã costureira que fazia roupas, né? E ele estava lá, meio-dia, com fome, no terraço. Deus desce o lençol do céu com todo tipo de animal. Se Pedro mata e come, ele disse: Senhor, não, jamais entrou coisa imunda em minha boca. Isso repete 3 vezes. Daqui a pouco, batem na porta. O Espírito de Deus diz para ele: você vai para esses homens sem temor. Pedro toma, acolhe os homens, vai com mais alguns irmãos até Cornélio, chega lá, começa a pregar o evangelho. Quando ele começa a pregar o evangelho, Deus passa na frente, derrama o Espírito Santo, salva todo mundo que está lá, derrama o Espírito Santo sobre todos, eles começam a falar em línguas. E aí então Pedro diz: como a gente pode negar água, o batismo, para aqueles que já receberam o Espírito Santo? Então Pedro cita isso lá em Atos 15, demonstrando que Deus e aquelas pessoas que estavam lá não conheciam Moisés, não sabiam o que era circuncisão, não sabiam o que era o Antigo Testamento, não tinham informação nenhuma dos profetas, dos salmos, nem da história, não sabiam nem quem era Abraão, nem de Gênesis. Eles acreditavam que os deuses haviam criado o universo, eles não sabiam nada do Antigo Testamento. E Deus salvou eles e deu o Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé vão saindo para a primeira viagem missionária, passam pela Galácia e vão passando pelas regiões ali, aquelas pessoas eram pagãs, nunca tinham ouvido falar do Evangelho, nunca tinham ouvido falar do Antigo Testamento, de Abraão, de Moisés, da lei de Moisés, de nada. E Deus salvou, e Deus libertou, e Deus curou, e Deus deu para eles o Espírito Santo. Então, esse é tanto o texto bíblico quanto o argumento na prática do próprio texto bíblico, da própria promessa de Deus, de que Deus salvaria os gentios, e não apenas os gentios, mas a todas as pessoas da mesma forma, porque os judeus, se forem salvos, não são salvos porque são circuncidados, não são salvos porque guardam o sábado, não são salvos porque eles são salvos pela fé, igual o gentil é salvo. Todo mundo é salvo do mesmo jeito, pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é salvo de outra maneira. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então ninguém é salvo de outra maneira. Esse é o ponto de Paulo. Ele se firma nisso e a igreja segue ele, inclusive a igreja de Jerusalém. Mas veja, 15 anos se passaram, 14 anos se passaram, e eles ainda não tinham entendido que as pessoas não precisam de guardar a lei da circuncisão, de nada disso para ser salvo. Então, quando nós não desenvolvemos a nossa fé, quando nós permanecemos numa infância espiritual, sem ler a Bíblia adequadamente, e olha que o pessoal de Jerusalém lê a Bíblia todo dia, mas eles não tinham desenvolvido a fé deles da maneira correta. Eles ainda estavam acreditando em um erro, e estavam ainda apontando numa direção errada. Que Deus nos faça, irmãos, em primeiro lugar, sólidos na sua palavra. A verdade do Evangelho acima de tudo.
Que Deus nos faça corajosos para confrontar qualquer pessoa, ainda que essa pessoa tenha andado nas águas e tenha visto Jesus transfigurado, como Pedro, não importa quem seja, ficamos com a verdade do Evangelho. Que Deus nos faça sólidos na sua palavra, firmes e crescendo nas Escrituras, para a glória dele. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento.